Bom, a FIC é um complemento da história da minha vida. Eu vim para a FIC, fiz concurso, eu sendo de duas áreas, e no entanto eu fiz concurso aqui na FIC, e aqui eu fiquei. Mas como assim? É porque ao mesmo tempo que eu fazia letras, eu era publicitário. Por 36 anos eu fui redator de propaganda e diretor de criação em agências de Goiânia e São Paulo. Porque aí eu queria trabalhar com as áreas de conhecimento que se cruzam, literatura e comunicação, que é a base da minha pesquisa. Literatura, comunicação e consumo. Aí eu fiz concurso na FIC, fui muito bem acolhido e vim para o curso de publicidade e propaganda, porque eu trazia a experiência fiz concurso, inclusive foi para a área de criação e produção, isso que vocês estão fazendo comigo. E aqui eu participei da construção de toda uma história. O curso era muito novo, eu fui o primeiro professor que, na verdade, tinha uma prática profissional, os outros não tiveram a oportunidade da prática profissional, e aí eu vim ser professor de criação e produção. Quer dizer, ao longo da minha vida eu fui sendo precursor, criando muita coisa, porque o ambiente estava novo, estava inóspito, você tinha que criar. A FIC, que então era FACOMB, ela não tinha pós-graduação, e a ideia que se tinha dos professores mais antigos é que não podia ter pós-graduação, porque tinha que fortalecer a graduação. Olha, qual a melhor forma de você fortalecer a graduação? Tendo uma pós-graduação, porque aí os alunos vão se dedicar mais à pesquisa. E aí passei por todas essas etapas. Então vir para a FIC, ela significou a minha afirmação profissional no campo da pesquisa e do ensino. Até um dia uma aluna, que depois ela fez mestrado, ela me perguntou, porque eu nas aulas de criação, eu mostrava o meu portfólio, os vídeos e os anúncios com os quais eu havia ganhado os prêmios, para mostrar. E esse professor que está ensinando aqui, fez e faz. Eu ainda tinha muita inserção nas agências de publicidade. Aí a aluna falou assim: professor, o senhor com todo esse currículo, o senhor está perdendo tempo de vir aqui dar aula? Por quê? Eu falei: não, minha filha, eu cansei de fazer os anúncios e agora eu prefiro fazer reflexão sobre o ato da comunicação e ajudar os alunos a saírem melhor do que eu entrei. Sair da faculdade e ir para o mercado de trabalho melhor do que quando eu entrei, porque eu não tinha essa base teórica que vocês estão adquirindo aqui. Então a FIC me ajudou, eu me considero um vitorioso. Cometi erros? Sim, mas sempre no intuito de construir. Quem não comete erro é quem não faz. A gente tem que ter humildade de refazer a trajetória e sempre trabalhar em grupo. Então aqui eu tive, durante 26 anos, grandes embates, grandes amigos. E ajudamos a construir um pouco dessa história. E fico feliz de vocês estarem aqui dando continuidade, tá bom? O meu orgulho maior foi de receber alunos que eram assim, tão novinhos, tão inseguros, e que se empenharam tanto. E hoje eu tenho a Nayara, por exemplo, que é uma das redatoras, diretoras de criação mais importantes da publicidade brasileira. Ela, dentre tantos outros, que foram meus alunos de criação publicitária. E eu procurei encaminhar todos os alunos que merecem.
Quando eu defendi a minha tese de doutorado na PUC do Rio, que foi doutorado em teoria da literatura, eu abracei meu orientador e disse: o que eu posso fazer para agradecer o que você fez por mim nessa trajetória de 4 anos? Ele falou: por mim você não vai fazer nada. Você vai fazer pelos alunos que você tiver e que forem merecedores do seu apoio. E aí aquilo eu carreguei para mim. Todo aluno que fazia por merecer, ele tinha meu apoio para poder crescer. Então, você tem que primeiro acreditar nos alunos. Você aprende, o aluno malandro, ele te engana como amigos, o namorado vai te enganar por um certo tempo, depois não. Porque toda relação, gente, tem que ser na base da confiança. Se não for assim, não vale a pena. Então, aquele aluno que vale a pena, você tem que se aproximar de quem é um bom aluno. Se você se juntar com um cara que é festeiro demais, que bebe demais, ele acaba te desviando, né? Então, essa para mim, acho que o meu maior legado foi de ajudar os alunos a crescerem e fazer a inserção deles no mercado. E ter contribuído para a criação da especialização, do mestrado e doutorado da Faculdade de Comunicação. O conselho aos novos professores e estudantes? Bom, que os professores sejam exigentes, porque um professor que é muito indulgente é aquele professor que não quer que você cresça. O indulgente é aquele que não cobra de você. Tem professor que sequer lê o trabalho do aluno. O professor que é aquele que mais cobra, às vezes vocês desprezam ele, falam mal dele, avaliam mal. Mas se ele é aquele professor que... Você sabe que quando o professor preparou a aula. Você sabe. E a gente sabe quando o aluno faz uma pergunta de quem não leu o texto. E aí eu cobrava dos alunos também. Agora, os alunos percebem que quando o professor não leva a sério o seu trabalho, ele passa a desacreditar o professor também. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: tudo que tiver que fazer, faça para valer. Todo dia você se dedicar. Lembrar o seguinte: qual que é a sua profissão? Estudante. Eu sou estudante. Qual que é a minha profissão? Sou professor. Os alunos, não, professor, o senhor exige que seja chamado de doutor? Eu falei: não, sou professor. Doutor é na hora de uma banca, na hora de uma solenidade, na hora de assinar um texto, que eu tenho que ter a responsabilidade de doutor. Tem que ter essa percepção. Eu só tenho esse tempo para fazer aqui. E tudo que vai fazer bem feito. Tem que ser o melhor filho possível, o melhor amigo possível, fazer tudo melhor.